Essa é uma das histórias de crimes mais emblemática de toda a história, fazendo com que o detetive dê em nós em suas mentes tentando desvendar o caso por mais de 88 anos e ainda não foram capazes de solucioná-lo. O caso de Julia Wallace ele é considerado um assassinato impossível e hoje nós iremos investigar e entender a razão desse título. Vamos lá, o caso ele chegou ao conhecimento das autoridades em 1931 e durante décadas se tornaram um objetivo de obsessão para muitos detetives que tentaram desvendá-lo. O caso em si ele é bem complexo, parecendo até mesmo que foi arrancado de páginas de algum livro. Bom, vamos começar pela história. Os Wallaces eles eram um casal bem comum. William e sua esposa, Julia, viviam em Enfield. Ele tinha 52 anos de idade e era vendedor de seguros. William era um homem doente. Ele sofreu durante décadas com problemas renais. Sua esposa Julia, ela tinha 60 anos de idade. Era uma mulher bem esquisita. Ela sofria muito com paranoia, se incomodava muito com a presença de estranhos, fazendo com que ela tivesse uma vida bem reclusa. O caso ele chegou em público em 1931, quando William retornou para sua casa e encontrou o local trancado. Após algum esforço, ele conseguiu invadir a própria casa, onde ele achou o corpo da própria esposa brutalmente assassinado dentro da casa. E mesmo que ele tenha chamado a polícia, William acabou sendo considerado responsável pela morte da sua mulher, mesmo que ele não tenha provas concretas contra ele. E nenhuma arma do crime foi encontrada lá na casa. Entretanto, por conta disso, ele acabou sendo inocentado na época, o que fez o caso ficar aberto para investigações. O seu depoimento, ele deu a versão seguinte, que ele havia recebido uma ligação na tarde daquele dia. Um homem muito misterioso ligou lá para o trabalho dele, se apresentou e começou a falar sobre seguros. No entanto, ele ficou um bom tempo no telefone com esse rapaz, tentando marcar um encontro, e quando ele chegou lá, ele descobriu que o endereço era falso. O encontro foi marcado para as 7h30, fazendo com que William deixasse o clube de xadrez por volta daquele horário, que coincidiu com a morte da própria esposa. Os detetives chegaram à conclusão que essa foi uma tentativa de impedir que William pudesse ter aquele álibi, e assim ele foi preso pelo assassinato. Por sorte, alguns dos seus colegas lá do clube do xadrez, funcionários do local, se colocaram como testemunhas. E eles até ouviram o cara que ligou para ele e ficou conversando com ele no telefone. E o curioso é que naquela época não existia celular. Então o cara ligou para o telefone fixo do estabelecimento. Então o ligador que ligou para o William, ele sabia que ele estaria no clube naquele horário. Ele sabia todo o seu itinerário, ou então ele estava seguindo ele. Mas além disso, depois das investigações, foi constatado que a ligação que William recebeu foi feita de um telefone que ficava próximo da sua casa. Naquela noite, após perder um bom tempo perguntando para os residentes e policiais sobre o endereço falso, William se deu conta que ele tinha sido enganado, que o endereço não existia. E assim ele decidiu retornar para casa, onde ao chegar ele se deparou com as entradas trancadas, algo que era muito fora do habitual. Então ele bateu na porta muitas vezes, ele não obteve respostas. Então ele começou a andar pela rua, começou a conversar com os vizinhos, perguntando se tinha visto a mulher dele, se tinha visto algo estranho. E ele já irritado porque ela não aparecia, ninguém aparecia, ele olhou para dentro da casa, a casa completamente escura. Então ele resolveu entrar, ele quebrou a janela, invadiu a casa, saiu acendendo as luzes e foi até o quarto. E quando ele chegou lá, que ele acendeu a luz, ele viu a esposa brutalmente assassinada e ele se espantou com o que estava acontecendo. Isso seus vizinhos lá fora da casa, esperando uma resposta, querendo saber o que tinha acontecido. E aí, de repente, ele sai desesperado, chorando muito, dizendo que sua esposa tinha sido assassinada. E o casal de vizinho, eles entraram na casa. Quando eles chegaram, a imagem que eles viram foi a esposa dele lá no chão, o corpo dela, da Júlia, espancada até a morte. Ela estava deitada lá na sua poça de sangue, tinha sangue nas paredes, nos móveis, por conta da pancada que ela recebeu. Além disso, suas roupas estavam queimadas, assim como sua pele também estava, aparentemente mostrando que o assassino ele tentou incendiar o lugar, ou também ele pode ter utilizado o fogo como uma maneira de torturar ela.
Mas aí eu te pergunto, assalto ou assassinato? Pois é, a primeiro ponto, a polícia ela pensou que o caso de Júlia tinha sido o resultado de um assalto na moradia, que deu errado, onde os criminosos tentaram despistar o William para realizar o assalto, mas não contavam com a esposa dentro da casa. E já que ela tinha uma vida muito reclusa, né, ela não gostava de sair. Além disso, os cofres da casa, onde o William costumava guardar seu dinheiro, eles tinham sido arrombados e todo o dinheiro que ele tinha foi levado. Entretanto, nada na casa foi pego, incluindo a bolsa de Júlia, que continha dinheiro, as joias dela, coisas que poderiam facilmente ter sido levadas. Assim não demorou muito para que as suspeitas caíssem todas para o William, que não tinha mais nada que desviasse o olhar dele. E seu álibi de ser caçador de um endereço inexistente, guiado por um homem misterioso, não colou muito para a polícia de primeira. E aquilo contribuiu muito para dificultar o caso. E o setor investigativo naquela época ele estava muito ocupado tentando perseguir um serial killer que também estava na cidade. E ele estava matando muitas pessoas. Ele também, inclusive, foi suspeito desse assassinato. Só que seus métodos eram muito diferentes dos empregados de Júlia. Desse modo, a situação estava tão precária que um jornalista ele trabalhou como fotógrafo para a polícia nessa época. E segundo as investigações, a Júlia tinha sido morta por volta das 8 da noite, 1 hora antes do marido retornar para casa e meia hora depois do horário combinado pelo o endereço falso, mostrando assim que o assassino estava despistando ou tentando incriminar William. Ninguém sabe a real história. Mas como dito anteriormente, ele chegou a ser condenado, William. Mas como as investigações e seus álibis se confirmaram, como por exemplo a pessoa que atendeu o telefone, ele deu o recado do endereço, além das pessoas que recordaram um homem estranho perguntando sobre o endereço falso, que no caso era o William. Mas para ter sido autor do crime, o William ele teria que ter um portal de 15 minutos, porque Ave Maria, não dá para atravessar a cidade, matar a esposa, arrombar cofre, trocar de roupa, conversar com os vizinhos. É bem possível fazer isso em 15 minutos, né? Pois é. William não tinha, nem ele nem a polícia tinha provas concretas contra ele. Porém, como a polícia estava passando por uma época muito complicada, inclusive a população chegou a achar que eles eram incapazes de lidar com criminosos da região. E assim o William, para ele servir de exemplo, ele acabou sendo um caso solucionado. Ele foi sentenciado à pena de morte, sendo considerado culpado após um breve julgamento em 31. O seu caso foi bem estranho, porque durante o seu processo o júri ficou todo o tempo em cima do muro. Mas após uma reunião rápida e unânime, uma decisão veio rapidamente. Ele tentou até recorrer à justiça para se livrar dessa sentença. Porém, o primeiro juiz considerou que o caso tinha muitas provas contra ele. Então, não deixou ele ser solto. E ele tentou mais uma vez, só que dessa vez em outro tribunal. E para surpresa, ele conseguiu ser inocentado nesse outro tribunal. E ele, a partir daí, era um homem livre. Mas, de toda maneira, ele acabou encontrando sua morte em 1933, por complicações da sua doença renal, que ele tinha desde novo. E, de toda forma, hoje o caso de Júlia nunca foi resolvido. E o que mais incomoda os investigadores é que parece que a sua morte era o principal alvo dos criminosos. O que bagunçaram muitas coisas, levaram muitas coisas apenas como distração. Entretanto, essa é uma conclusão que se leva a mais perguntas, uma vez que Júlia tinha uma vida bem reclusa, muito esquisita ela. E ela raramente saía de casa, não interagia com ninguém, ela não gostava de estranhos, a ponto assim de alguém arquitetar seu assassinato e deixar esse mistério aí que está até hoje. Mas e aí, o que você achou desse caso? Pois é, reflitam e deixem aqui nos comentários. E se inscreve no canal para me ajudar a crescer, né, pessoal?